Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Carli e esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda é aquele programa que é feito para você que quer mandar a sua dúvida, para você que quer perguntar alguma coisa, para você que quer levar um comentário para a gente compartilhar aqui, para você que só quer acompanhar e tá tudo bem aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach. Como é bom ter você aqui, a nossa audiência está subindo a cada dia. E ela sobe não só aqui na nossa rádio, né? Você que acompanha o programa ao vivo, muitíssimo obrigado. Isso aqui é muito legal ter você aqui com a gente. Agora, se você não conseguiu, não tem problema, sempre tem o repeteco da semana. Não conseguiu, não conseguiu, tô enrolado, tal, não sei o que, não tem problema nenhum. Vai lá no canal Comportadamente do YouTube ou vai no LinkedIn. Isso, lá no LinkedIn, nós estamos lá também e tá tudo em ordem. Se nada disso funcionar, não tem desculpa. Você tá ali no controle, no seu carro, tranquilamente, tá no transporte coletivo, onde você quiser, sintoniza lá seu agregador de podcast, pega seu Spotify da vida e procura as playlists. O Carly Me Ajuda e o Eu Vou Contar Até 3 ou qualquer outra playlist que seja da nossa querida Rádio Cloud Coach. Você sempre vai ter conteúdo bom e disponível. Como que nós vamos falar hoje aqui? Sobre o sereno, o indiferente e o medroso. E isso é uma pergunta que veio de uma pessoa chamada Michael ou Mikael. Mikael ou Michael, você me perdoe, eu não entendi a pronúncia do seu nome adequadamente. Está escrito Mikael e vai Mikael então. O Mikael diz o seguinte, que ele gostaria de ser mais equilibrado nas suas relações, né? Ou a resposta dele, o comportamento dele poderia ser mais equilibrado. Ele terminou agora rodada de feedback 360, né? As empresas fazem muito isso de tempos em tempos, e ele recebeu que as respostas dele são mais tempestivas. E ele gostaria de ser mais sereno. Mas ele não entende a diferença entre essas três coisas, entre o sereno, o indiferente e o medroso. E ele pede que eu explique aqui se isso tem diferença, se realmente acontece e como que ele pode aplicar. Bom, vamos lá, Mikael, vamos trabalhar então essas três coisas. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pelo medroso. Medo é um sentimento instintivo nosso. Todos nós temos medos e graças a Deus que nós temos medo. Se nós não tivéssemos medo, nós talvez já teríamos corrido riscos desnecessários e talvez, quem sabe até, não estaríamos mais aqui. O medo é um excelente conselheiro, mas ele tem um certo ponto. Ele tem que ser o medo que avisa a gente assim, presta atenção, faz isso aqui, cuidado com isso aqui, tome cuidado com isso, não se envolva com aquilo. O medo, normalmente ele está ligado muito com o nosso instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de preservação, o instinto de não ser rejeitado, né? Às vezes o medo está ligado com isso. Onde que o medo passa a ser ruim? Quando ele fala não faz. E ele fala não faz para tudo. Aí é o que a gente chama de medo limitante. Então o medo limitante, Mikael, esse é o medo, a gente tem que evitar. Aquele medo, eu não faço as coisas porque eu estou com medo. Isso a gente tem que evitar. Mas o medo, a cautela, né? Então vamos separar até, vamos dar nomes diferentes para isso. Vamos chamar de medo e de cautela, porque são coisas distintas. A cautela, ela sempre vai nos ajudar a não nos metermos em rascadas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que meu corpo sabe que eu estou com medo? Como é que eu sei? E é impressionante, tem um ditado que diz o seguinte, que a comunicação, 97% da comunicação é não verbal. Se ela funciona para um lado, ela funciona para o outro também. Os nossos instintos, né, os nossos sensores, a nossa interação, os nossos sentidos, eles captam sinais que a gente não capta normalmente, conscientemente. É um olhar, um cheiro, uma temperatura, alguma coisa diferente, até mesmo para quem acredita nisso, e eu acredito, até uma energia diferente no ambiente. E isso pode disparar alguns sentidos aí de prevenção. Então, o medo, como o medo limitante, eu sugiro fortemente que você fuja dele. Agora, a cautela, abrace e use como uma ferramenta. Segundo ponto da sua pergunta, a indiferença. Essa é uma questão importante. Ser indiferente. Ser indiferente é uma patologia.
né? Nós não ter qualquer empatia com o outro, não ter qualquer representatividade com o ambiente, tanto faz como fez, né? Ou como o pessoal brincava antigamente, o nem fa nem fu, né? Isso é um sinal de apatia, é um total desinteresse por uma atividade, por um ambiente, por um grupo de pessoas, por uma pessoa específica. A indiferença, ela não é uma coisa saudável, mas ela é diferente, completamente diferente, assim como o medo e a cautela são diferentes, né? Você ter serenidade, né, e na relação com as coisas, não significa indiferença. Às vezes o mundo está pegando fogo e você está lá, plácido, olhando o que está acontecendo, analisando, tentando entender os movimentos para ser parte da solução. Isso não é indiferença. A indiferença é tô nem aí. E isso realmente não faz parte nem das relações pessoais, muito menos das relações profissionais. A gente não paga uma pessoa para ela ser indiferente. Então a gente precisa sim nos dedicar, prestar atenção no outro, olhar o que está acontecendo. Ontem me contaram uma história muito interessante, e todos sabem, né, no momento que eu estou gravando esse programa aqui, nós estamos em pleno processo de recuperação com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que passaram pela maior catástrofe climática que esse país já viu. E aí eu estava ontem conversando com a executiva de uma grande empresa de seguros. E muito dos prejuízos que aconteceram lá, as seguradoras vão cobrir, evidentemente. E aí, durante o processo, ela estava me contando que numa das agências, uma pessoa chegou para solicitar o pagamento do seguro que ela tinha contratado. E faltava um documento. E aí, o atendente seguiu a cartilha, falou, olha, infelizmente, sem este documento a gente não pode liberar. E aí, a pessoa, o segurado falou, ok, eu vou tentar conseguir uma segunda via e volto. Seguindo a regra, seguindo o compliance, tudo bonitinho. Até que o gerente ouviu a conversa e falou, para um pouquinho, peraí, chama ele de volta lá. Nós estamos diante de uma catástrofe, as pessoas perderam tudo, inclusive seus documentos. Então é muito importante, neste momento, a gente não ser indiferente. Tudo bem, libera o pagamento com o compromisso da pessoa trazer quando tiver uma segunda via, alguma coisa desse tipo. Não é humano agora, não é da nossa natureza tentar cobrar esse tipo de coisa. Então a indiferença, se apegar demais à regra e falar, não, eu não estou olhando o cenário, eu estou indiferente ao cenário, isso é negativo, isso deve ser evitado. Agora, você, num ponto, uma função de liderança, participando de uma equipe e tudo mais, você se manter sereno é uma outra história. Eu vou tentar me manter inabalável. Sentir o que está acontecendo, olhar o ambiente e tentar resolver. O que nos remete ao terceiro bloco, Michael, que é isso que é Micael, perdão. Micael, que é o que a gente tem discutido aqui. A serenidade. O que é manter-se sereno? Manter-se inabalável. Eu uso o termo também inquebrável, unbreakable. Né? E unbreakable não significa que você é forte o suficiente para não quebrar. As coisas suaves também não quebram. Uma folha de seda não quebra, um ramo verde não quebra. Ele dobra, ele é complacente, ele entende o que está acontecendo e volta à posição original dele. Então a serenidade é como uma cortina de fundo. Ela vai conduzir a nossa vida, manter um olhar clínico, manter um olhar técnico sobre o que está acontecendo. Você pode até estudar um pouquinho de Immanuel Kant, se você quiser, para entender pensamento crítico, olhar para isso e falar como é que eu analiso as situações. A serenidade, de uma maneira mais simples e mais divertida, serena é a tia do parquinho. Sabe aqueles parquinhos de criança? Parquinho de educação infantil? Então você tem lá 10, 12 crianças brincando no parquinho e tal. É natural que uma criança acabe puxando o cabelo da outra, que acabe tropeçando, se arranhando, ou até mesmo se indispondo com o coleguinha. E se a tia do parquinho, se ela for se meter em todas as conversas, levar tudo a sério, tentar resolver tudo a ferro e fogo dentro do compliance, ela não vai conseguir. Então ela precisa de serenidade. Saber distinguir o que é natural do que não é natural. E intervir só naqueles pontos que realmente precisam mudar. Então, Micael, pensando juntos aqui, a gente tem 3 níveis. Medroso, separa medo de cautela, essa é a primeira coisa. Indiferença, vamos separar indiferença de serenidade. Indiferente é eu não estou nem aí e sereno é eu estou na minha condição.
E a serenidade como pano de fundo. Vamos sempre ser serenos. Tem um ditado que diz o seguinte, que tudo que começa com raiva acaba com vergonha. Então vamos tentar ser serenos, vamos tentar ser tranquilos. Para que tudo isso aconteça, você precisa de uma tranquilidade interior. Você precisa estar bem com você mesmo. E é isso que você aprende aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach, principalmente aqui no Cali Me Ajuda. E aí esse é o ponto para você pensar. Fica um grande abraço para você, então, Micael. Eu fico por aqui e para todos, um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.